vamos mudar de assunto agora. Alguns planos de saúde estão exigindo o consentimento do marido para que as mulheres casadas possam colocar o dispositivo intrauterino DIU, um método contraceptivo. O tema repercutiu bastante nos últimos dias. É sobre isso que a gente vai conversar agora ao vivo com o advogado Juliano Pessoas. Operadoras podem fazer essa exigência? Isso é legal? Bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia a todos que nos assistem. Na realidade, não podem, Gilvan, tá? Isso é uma prática, além de reprovável, é uma prática ilegal. Isso não há nenhuma previsão na legislação para esse tipo de exigência, tá? Vale ressaltar aqui que o DIU é um método contraceptivo. A gente não está tratando de uma laqueadura, que é a única possibilidade aí, tanto na laqueadura quanto na vasectomia, no caso do parceiro, do companheiro, que é a legislação ainda, de fato, exige a anuência, ou seja, a concordância do cônjuge para que o procedimento seja realizado. Mas no caso do DIU, isso é totalmente indevido e é preciso, de fato, que esses pacientes busquem auxílio junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. E essas operadoras tomaram essa decisão baseadas em quê? Não, na realidade, elas dizem que se fundamentaram na legislação de planejamento familiar, né, que é uma lei de 96. E a legislação, como eu destaquei, ela versa sobre a questão de laqueadura, vasectomia, ou seja, procedimentos que de fato terão uma pessoa estéril. Não é o caso. E aí, nesse caso especificamente, a legislação realmente ainda exige, mas para se ter uma ideia do contrassenso, nos dias atuais, nós já temos no Congresso Nacional um projeto de lei que vem tramitando, onde a proposta é alterar a lei do planejamento familiar para tanto reduzir o limite de idade, que hoje é de 25 anos, para 20, bem como eliminar totalmente essa questão da exigência da assinatura do cônjuge para poder realizar o procedimento, tanto por parte da mulher como por parte do homem. Então, veja, a partir do momento que existe um projeto nesse sentido, não há previsão legal e as operadoras se insurgem exigindo expressamente a assinatura do cônjuge para que a mulher coloque simplesmente um método contraceptivo comum, então isso é totalmente abusivo e ilegal. Interfere na independência da mulher, né? Exatamente, João. Você toca num ponto interessante, porque uma das principais conquistas de todo e qualquer paciente nos últimos anos é a sua autonomia e a possibilidade de exercício pleno da sua autodeterminação. Então, isso interfere diretamente na autonomia da paciente, na autonomia da mulher. Ela está simplesmente buscando um método contraceptivo, naturalmente para não ser surpreendida com a gestação, e existe uma operadora de plano de saúde exigindo que ela peça autorização do seu cônjuge para poder realizar esse procedimento. Então, realmente é algo que não é aceitável, não pode ser aceitável na nossa sociedade e é contrário à legislação. Não pode haver uma ampliação na interpretação da legislação. A lei é clara, os requisitos que ela exige, esse tipo de assinatura de concordância do parceiro estão expressos na legislação e são somente nesses casos onde pode haver esse tipo de exigência. Fora disso, não pode haver uma interpretação extensiva em privilégio da operadora e em prejuízo da paciente, afetando diretamente a sua autonomia, como você bem destacou. Em alguns casos, foi exigido que a declaração ela fosse reconhecida em cartório pelo casal. É comum esse tipo de exigência, não só para esse procedimento, mas para outros procedimentos? Não é comum, tá? O termo de consentimento informado, né, livre e esclarecido, ele faz parte de vários procedimentos, né, especialmente procedimentos cirúrgicos. Mas o que consta ali são os riscos inerentes àquele procedimento que você está se expondo, os cuidados que você deveria ter tomado, ou seja, para que você leia, tenha ciência de tudo aquilo, fique muito claro, possa esclarecer qualquer dúvida que surja diretamente com um profissional médico que está lhe assistindo. É para isso que existe o termo de consentimento, para dar ciência e para que o paciente possa decidir de forma livre e esclarecida se ele deseja se submeter a determinado procedimento ou não. Mas isso não serve para limitar, para criar obstáculos na realização de determinado procedimento, porque a operadora simplesmente decidiu ampliar a interpretação de determinada legislação, ferindo todo o arcabouço normativo que existe hoje no país. Então, isso é totalmente inaceitável. As pessoas que se depararem com isso, como eu disse, elas precisam imediatamente entrar em contato com a ANS. A ANS tem o 0800 e também o site ans.gov.br
É importante que esse paciente abra uma reclamação em face da sua operadora, relatando tudo que ocorreu. Se houver esse tipo de exigência de reconhecimento em cartório, ainda melhor ainda, né? A operadora só está constituindo prova contra si. Isso ajudará, inclusive, em caso de uma demanda judicial. Mas é importante que o paciente não aceite e automaticamente abra uma reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. O PROCON de São Paulo exigiu em 72 horas explicações dos planos, né? E isso pode ocorrer em penalidades, caso não seja cumprido? Exatamente, pode exigir tanto pelos órgãos de defesa do consumidor, pelos PROCONs, bem como pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? A ANS ela acompanha isso de muito perto e verificando naquele caso concreto que houve uma prática indevida por parte da operadora, ou seja, fazendo exigências descabidas e que não se coadunam com a legislação vigente no país, a ANS pode sim aplicar sanções administrativas junto a essa operadora e a própria paciente que se sentiu lesada, ela poderá buscar até o Poder Judiciário pedindo algum tipo de reparação, porque, como nós falamos, ela está tendo obstáculos ali, está tendo limitado o seu direito de escolher o que ela deseja ou não fazer com o seu próprio corpo. E isso não se pode conceber nos dias atuais na nossa sociedade. A exigência dessa declaração pode configurar quebra da confidencialidade médica? Não necessariamente, não chega aí, porque na realidade, veja, não trata-se de um pedido do profissional médico, né? Não é o médico que está fazendo a exigência, é ainda mais abusiva a prática, é a operadora que determina isso, que isso ocorra. Então, ou seja, ela não autoriza que o profissional médico realize o procedimento se não houver a anuência, se não houver a concordância do cônjuge para isso. Ou seja, se o médico não trouxer, juntamente com o seu paciente, este documento, esse termo de consentimento assinado pelo parceiro, o médico não tem autorização de realizar o procedimento. Então, ou seja, é ainda mais absurdo, né? O que se pede muitas vezes, em alguns casos, é a assinatura de um médico, às vezes, nesse tipo de procedimento, informando que ele prestou todos aqueles esclarecimentos para a sua paciente. Isso existe. Tanto a paciente recebe o seu termo de consentimento por parte do profissional, como o profissional muitas vezes assina um termo junto à operadora, declarando que ele prestou todo o esclarecimento que é exigido pela norma. Isso aí tudo bem. Agora, você exigir que a paciente peça uma autorização a um terceiro, por mais que seja o seu companheiro, o seu cônjuge, isso não pode ser aceito nos dias atuais e é uma medida abusiva e ilegal que fere todas as normas que versam em relação aos planos de saúde, bem como o Código de Defesa do Consumidor. E as pessoas precisam, sim, buscar ajuda de forma imediata. Os planos de saúde que cobraram essa declaração, eles podem ser multados? Eu diria que podem e devem. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, pela repercussão que houve, né? Nós tivemos aí inúmeros relatos de profissionais da área jurídica, profissionais médicos durante essa semana por conta dessa aberração, a gente pode chamar assim, né? Uma prática totalmente abusiva, nociva, e certamente a Agência Nacional já tem ciência do ocorrido, os PROCONs também, e certamente irão pedir esclarecimentos a essas operadoras que empreenderam essa prática de forma direta e serve de alerta para todas as demais operadoras do país, né? Isso é uma prática indevida e é importante que isso já seja cessado de fato, de imediato, para que não haja uma replicação dessa prática indevida por todo o país. Então é muito importante que isso de fato aconteça e esses operadores recebam a devida reprimenda para cumprir a legislação, que elas têm total ciência de como é que a lei exige, né? Essas operadoras são amparadas por uma assessoria jurídica interna, então elas sabem as medidas que devem empreender e o que é que a legislação exige. Então, quando há esse tipo de prática, infelizmente, e é isso que a gente tem que constatar, é uma prática consciente, não é uma prática de quem não tem conhecimento da legislação. Isso é uma pena, realmente. Reforça para a gente só o que a paciente que passar por isso ela deve fazer, quais documentos ela precisa apresentar à Agência Nacional de Saúde ou então à Justiça para poder recorrer a essa decisão. Ótimo, olha só, ela precisa, se houver a solicitação direta do plano, se for por meio de uma ligação, ela pede o protocolo daquela ligação para anotar. Se for por e-mail, é ainda mais interessante, ela guarda esse e-mail consigo, tá? E ela reporta esse caso automaticamente. Ela entra no site da ANS, abre uma reclamação, anexa toda essa documentação, toda essa exigência, o protocolo da ligação ou o e-mail pedindo essa autorização do seu cônjuge, e a ANS automaticamente irá entrar em contato com a operadora. Em paralelo, ela pode também já procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, também pedindo ajuda nesse sentido. Se não houver uma resolução ágil administrativamente, ela pode sim buscar um profissional da área jurídica para poder pleitear esse direito no Poder Judiciário e fazer brecar essa ilegalidade. Mais uma vez, muito obrigado, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. Obrigado, bom dia para vocês. Bom dia, bom trabalho.